Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao sexto episódio do podcast Vamos Criar uma Educação Inspirada em Montessori. Já sabem, sempre com a nota especial de que é só para pais fantásticos. Ora, criar um ambiente positivo para o vosso bebê ou criança não é difícil. Exige empatia, compreensão, muito carinho da vossa parte, mas é só isso. Por isso hoje vamos falar de 3 temas que normalmente são vistos pelos pais como negativos, mas que, da forma como nós hoje vamos falar, vão gerar o ambiente mais positivo para a criança. Vamos lá? Começamos então pelas boas maneiras. Todos nós ouvimos dizer dos nossos pais: não fales com estranhos, não aceites nada de estranhos, e tudo isso devemos manter, claro. Mas quando trazemos pessoas à nossa casa, pessoas da nossa confiança que estão com os nossos filhos, é importante ensinarmos boas maneiras. Isto não significa que podemos deixar os nossos filhos sozinhos com estranhos porque confiamos neles, não. Mas significa que dizer bom dia, agradecer determinado presente, pedir por favor, pedir desculpa, isso faz parte do vocabulário de educação que todas as crianças devem ter. Não se trata, portanto, de dar confiança, mas sim de uma boa educação. E se vocês repararem, ainda há um grande limite entre estas duas vertentes, entre a confiança e a boa educação. Depois, as boas maneiras começam em primeiro lugar entre pais e filhos, ou seja, lá porque és mãe ou pai, não significa que não devas ter boas maneiras com o teu filho, filha, não é? Enquanto pais, vocês são um exemplo para a criança, portanto é bom que isto fique claro, porque tudo aquilo que vocês forem com a criança, ela vai ser convosco no futuro e com outras pessoas, com outras crianças na escola, portanto é a natureza do ser humano. Logo, deves desde muito cedo dizer ao teu bebê palavras como obrigado, desculpa, olá, adeus, por favor, tudo isto é muito importante. Primeiro porque estás a tratar o teu bebê como um indivíduo de pleno direito que ele é, e depois porque também estás a dar o exemplo, e o bebê inicialmente até pode não perceber o intuito destas palavras. Não tarda, ele vai retribuir tudo isto. Depois, o segundo tema que eu queria falar convosco é a autoridade sobre a criança deve ser positiva. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que um bebê não nasce ensinado e vai cometer erros. E cabe a vocês, pais, explicar o que está de errado, por que fez de errado, quais as consequências dos seus atos e deixar então a criança refletir. Como podem ver, em nenhum momento eu disse para gritarem ou baterem na criança, bebê. E porquê? Primeiro, porque não se resolve nada com isso. É violento, sai completamente fora dos direitos humanos do bebê e da criança e, para além disso, ainda prejudica a autoestima, a confiança da criança, porque de facto ela não percebe nada do que se está ali a passar. E depois, porque a criança precisa da vossa compreensão, precisa do vosso tempo, precisa que vocês lhe expliquem as coisas e que lhes deem a oportunidade de se construir enquanto seres. Por exemplo, vamos imaginar aqui que a criança puxou o pelo ao cão e vocês veem, calmamente devem explicar que isso está errado, que o cão está a ser magoado. Quando a criança lhe puxa o pelo, o cão magoa-se, certo? E depois peçam com carinho à criança que pense no que fez. A criança vai ficar a refletir e um pouco depois, se conversarem com ela novamente, podem surgir, por exemplo, e pedir desculpa ao cão. Após isso, para além da criança perceber melhor o que com o ideal é que vocês sejam positivos com a criança, façam-lhe um mimo e com que ela, ou seja, com que ela perceba de que vocês não estão chateados, de que o assunto está encerrado, porque vocês deram a oportunidade à vossa criança de fazer melhor e de crescer, e isso é mágico, isso é muito bom para o seu desenvolvimento. Ela acabou por refletir, acabou por treinar a sua empatia, porque ao perceber as consequências dos seus atos, conseguiu colocar-se no lugar do outro, então a criança progride com isto. E claro, isto não serve apenas para quando a criança faz algo mal. Por exemplo, quando a criança faz um bom trabalho, também é importante reforçar isso e dizer-lhe: olha, fizeste um bom trabalho.
essa vai ser a maior recompensa da criança, acreditem. Finalmente, o último tema. Queria falar-vos na questão das birras, que também tendem a ser um dos momentos negativos para os pais, mas que hoje, e com este podcast, também podem transformar este momento num momento positivo, num momento enriquecedor e muito educativo. Então, todos nós já fizemos birras, certo? Pais, as crianças não fazem birras porque sim, existem motivos. Então, tentem descobrir com calma o motivo da birra. Ou seja, a criança tem fome, tem calor, está cansada, sente-se mal, está doente, deprimida, aconteceu alguma coisa, quer alguma coisa que não lhe dão, como por exemplo um chocolate. As crianças precisam constantemente de compreensão e para compreenderem a criança, vocês precisam de perceber o motivo em primeiro lugar e depois devem tentar acalmar a criança com carinho, com frases de compreensão, com explicações. Por exemplo, se a criança tem calor, vocês podem dizer algo como já vamos, está quase, com carinho, de forma suave, carinhosa, ou por exemplo, se por outro lado quer um chocolate, quando até já comeu um há meia hora atrás, vocês devem parar e explicar num tom de voz suave o motivo pelo qual não lhe podem dar outro chocolate. Olha, comeste um chocolate ainda há meia hora atrás, faz-te mal, não podes comer outro. Claro que a criança pode não perceber naquele momento, mas as crianças querem atenção, querem carinho, querem explicações. Quando uma criança pergunta porquê e vocês respondem porque não, vocês estão a ignorar os sentimentos e a necessidade de compreensão da criança. Na verdade, vocês podem ter que repetir a explicação várias vezes. Pode até ser exaustivo, mas a criança vai perceber e dificilmente vai ter outra atitude igual. Ou seja, eventualmente ela vai perceber com o tempo. Agora, calar a criança num momento com uma resposta rápida ou agressiva, porque não, porque já disse, isso só vai gerar mais frustração e vai fazer com que a criança volte a repetir a situação porque ela não percebeu os verdadeiros motivos da última vez. E pais, se fôssemos nós, vamos pensar nisto, gostaríamos de ser ignorados? O vosso filho é um ser com direitos, está em aprendizagem e vocês precisam de compreender isto. Agora, há formas de evitar estas birras. Como? Evitem locais que levem ao cansaço, como andar, por exemplo, muito tempo em supermercados, expliquem à criança o que é que vão fazer e não mudem os planos a meio, ou então se mudarem pelo menos expliquem e peçam desculpa. Definam limites também do que é aceitável e do que não é aceitável. Por exemplo, se forem ao supermercado, deixem claro o que é que vão comprar. Olha, vamos lá comprar legumes. E deixem claro que também não querem comprar mais nada. Vamos lá comprar legumes e vimos embora. Não vamos comprar mais nada. Vocês nunca devem ceder para evitar uma birra. Vocês devem aturar essa birra, devem vivê-la. Essa é a verdade. E depois, façam as coisas com tempo, porque as correrias causam muito stress às crianças. E pronto. Estas são as 3 situações importantes que, para muitos pais, são extremamente negativas. Mas existem forma de as tornar mais positivas, educativas e muito enriquecedoras para as crianças. Nós estamos sempre a aprender e não quer dizer que é fácil, porque, pais, não é fácil ser pai ou mãe e muitas vezes vamos estar sem paciência. O que eu quero com este episódio é que vocês tentem, que deem o vosso melhor diariamente, porque se o fizerem, no final do dia já são os melhores pais do mundo. Até para a semana.